Paz do Senhor, queridos, é motivo de bastante alegria estarmos aqui. É ruim porque nós não podemos estar juntos pessoalmente, mas graças a Deus eu fico feliz por poder estar, mesmo que à distância, mas estar com cada um de vocês. Nós damos graças a Deus porque o Senhor tem sido fiel a nós, não obstante a tudo isso que tem acontecido no nosso país, no mundo de forma geral, mas o Senhor está conosco e nós estamos aqui nessa noite para mais uma vez cultuar ao Senhor. Eu peço a você que não assista esse culto, mas que cultue conosco, esteja cultuando a Deus, porque é muito bom, é maravilhoso nós cultuarmos ao Senhor. Você que está chegando agora, nós damos graças a Deus pela tua vida, porque se você está vivo, porque Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de cada um de nós. Não tem sido diferente. Mesmo nós não podemos estar juntos, congregados, mas nós estamos juntos no mesmo Espírito, adorando ao Senhor. Eu quero, para nós iniciarmos, esperarmos o povo de Deus, nossos amados irmãos, entrarem aí nos seus aparelhos, Nunca ficou tão primordial um aparelho de celular, A gente não achava que ia ser tão importante, para nós cultuarmos ao Senhor à distância, mas graças a Deus por isso, por esse meio. E nós queremos deixar uma palavra introdutória, um salmo muito conhecido, que está lá em Salmo de número 46. Abra a tua Bíblia, cultue conosco, pega a palavra de Deus, que está lá no Salmo 46, nós vamos ler esse salmo, fazer uma oração, para daqui a pouco mais alguns instantes estarmos ministrando a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Salmo de número 46, Você achou aí? Salmo de 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embranqueceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o nosso Deus, que nós confiamos e anelamos um dia estarmos juntos. Um dia, daqui a pouco, em breve momento, em breve espaço de tempo, nós vamos estar juntos. Mas haverá um grande dia em que todos nós, a Grei reunida, a Igreja Universal de Deus, estará unida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te damos graça, Senhor Jesus, por esse dia. Mais um dia o Senhor nos fez. E devemos, Senhor, nos alegrar, nos regozijar nesse dia, Senhor. Porque em meio a essa pandemia, em meio a essas tribulações, informações desencontradas, em meio, Senhor, meu Pai amado, a um caos mundial, mas o Senhor tem nos guardado. O Senhor está com o seu
povo na face da terra. Por isso, Senhor Jesus amado, nós temos o prazer e a alegria de dizer que nós pertencemos ao Senhor. Nós temos a alegria e o prazer em dizer que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós não nos refugiamos nos governos, nós não nos refugiamos, Senhor Jesus amado, seja em qualquer outra, Senhor Jesus amado, Santo Poderoso, em qualquer outra instituição. Não, Senhor, nós nos afiamos, Senhor, nós confiamos no Senhor dos Exércitos, aquele que enviou o seu único Filho, para que hoje eu e meus irmãos que estão nos ouvindo por essa live, Senhor, tenhamos a certeza e a convicção de que estamos contigo e melhor, o Senhor está conosco, Senhor. Muito obrigado, Jesus amado. Fique conosco durante essa live, Senhor. Durante esse culto que nós estaremos cultuando ao Senhor. Meu Pai amado, Santo Poderoso, mais um dia. Não podemos estar na tua casa, naquele templo que nós separamos para te adorar, mas estamos diante de ti. Jamais sairemos da tua presença, Senhor. Muito obrigado, Jesus amado. Abençoe a vida de cada um que está ao alcance da minha voz. Que esta vida, Senhor, se há conflito, se há tristeza, se há alguma tribulação, que o Senhor nesse momento possa derramar um bálsamo, Senhor. Que a alegria do Senhor possa estar sobre a nossa vida, possa estar sobre cada um de nós. Que, meu Pai amado e Santo Poderoso, o servimos em espírito e em verdade, Jesus amado. No obstante ao local, meu Pai amado, teu servo que está no seu lar, meu Pai amado, aonde ele estiver agora, que a tua presença se manifeste na sua vida. Para isso nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nós estaremos aí, estamos esperando os nossos amados a chegarem e vamos estar aí deixando o louvor e logo após, em instante, nós vamos estar pregando a santa e bendita palavra de Deus. Deus te abençoe. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei.
te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. A paz, queridos. E aí? Está pronto para adorar o nosso Deus? Né? Quando nós chegarmos no céu, realmente vamos adorar o nosso Deus. Mas enquanto nós não chegamos no céu, nós vamos continuar adorando. Ainda aqui nessa terra, né? Enquanto houver fôlego em nós, nós vamos estar adorando o nosso Senhor, vamos estar bendizendo o nosso Senhor, porque isso é um prazer. O salmista já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje não podemos estar fisicamente na casa do Senhor, mas podemos adorá-lo aonde Ele estiver. Né? Mais uma vez, um motivo de muita alegria estar perante a cada um de vocês, né? Estão entrando aí, né? Nós vamos estar lendo duas passagens bíblicas e eu quero aproveitar, né, esse momento para estar falando sobre família, né? Uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero dividir com você, tá? Então nós vamos ler duas passagens. A primeira passagem vai estar lá em 2 Reis, capítulo 20. Né? Se você puder compartilhar aí, colocar, né? Escrever aí 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos estar fazendo menção dessa passagem e vamos estar fazendo a menção também da passagem que está lá em Gênesis, tá? Gênesis, capítulo de número 18. Vamos estar lendo primeiro 2 Reis, capítulo 20. É um prazer, tá? Estar com vocês, apesar de estar distante. Poxa, mas que saudade, né? Eu confesso a vocês que ao colocar a roupa, a vontade é ir para a igreja, né? A gente colocar a roupa para pregar, mas a vontade e o desejo é pegar e ir em direção à igreja, mas nós estamos impossibilitados agora de fazê-lo. Mas nós não vamos deixar de adorar o Senhor. Amém? Ezequias, capítulo de número 20. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo, tá? 2 Reis, capítulo 20, apenas o primeiro versículo. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías, né, profeta de Deus, trouxe uma palavra da parte de Deus, uma ordem, né? Coloque a sua casa em ordem.
Gênesis, capítulo 18, 3 versículos apenas. O 17, o 18 e o 19. Diz assim: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Parte A do versículo 19: Eu tenho o conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele. Momento de instabilidade que nós vivemos na atualidade. E uma palavra que, para mim, você, nós meditarmos, como está a nossa família? Em que base a nossa família se encontra? Nós somos influenciadores ou estamos sendo influenciados? Nós sabemos que a atualidade não aspira muita tranquilidade, medo, e nós temos às vezes até receio de ouvir algumas reportagens, a mídia, e às vezes nós ficamos com medo por isso que está acontecendo, esse vírus que está aí. Mas nesse momento que nós estamos reclusos em nossos lares, estamos reclusos em nossas casas, nós podemos fazer e devemos fazer essa breve reflexão. Como está a nossa casa? Quais os valores que a minha casa, os meus, a minha família estão fundamentados? Nós devemos realmente governar a nossa casa. Nós não temos condições de governar um estado, não temos condições de não fazermos isso, governar um país. Mas uma coisa nós podemos fazer: governar a nossa casa, colocar a nossa casa em ordem. É uma responsabilidade que nós temos. Eu e você, nós temos essa responsabilidade. E aí, nessas dois textos que nós lemos, nós vamos verificar 2 exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo que não é muito aconselhável para eu e você seguirmos. Ezequias é um homem de Deus. Se você vir comigo, vem comigo aqui no capítulo 18, do 1º versículo ao 5º versículo, você vai verificar que nós estamos falando de um homem, não de um homem ímpio, nós estamos falando de um homem íntegro, um homem que era um homem de Deus, um homem respeitado, um homem realizado financeiramente, estava em uma ótima fase. Ele era um homem espiritual, tudo estava sob controle, tudo dando certo. Mas se Deus trouxe uma advertência para ele, mesmo nesse momento, é necessário que nós também façamos uma reflexão. Diz assim, olha só, o 1º ao 5º versículo de 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, 1º ao 5º versículo. Olha só quem é Ezequias. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou sobre Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Olha só, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés fizera, porquanto até aquela data os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Versículo 5. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele,
não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem antes e nem após ele. Houve alguém tão zeloso. Mas ora, um homem realmente que aparenta, está tudo em ordem. Um homem espiritual estava numa excelente fase diante de Deus. Mas o Senhor traz, lá no capítulo 20, traz uma advertência para esse homem. Não adianta, meu querido, nós estarmos bem. Não adianta nós estarmos muito bem espiritual como estava Ezequias, se os nossos filhos, se os nossos netos, se os nossos vão se perder. De que adianta? De que adianta nós ganharmos o mundo? De que adianta se eu ter uma espiritualidade tão boa, tão maravilhosa, a ponto de invejar aqueles que estão à minha volta, de exclamarem da seguinte forma: como ele é espiritual, como ele é zeloso das coisas de Deus. De que adianta tudo isso acontecer se eu lá na frente não der continuidade? Nós costumamos ouvir o seguinte dos nossos pais: os nossos avós serviram melhor a Deus. E nós podemos dizer, e nós às vezes dizemos, os nossos pais serviram melhor a Deus. Foram melhor do que nós. E quando nós olhamos para essa geração atual, nós dizemos assim: nós servimos a Deus de forma melhor. A pergunta é: até que ponto isso vai acontecer? A pergunta é: nós temos essa responsabilidade ou simplesmente nós devemos estar preocupados conosco mesmo e não termos a preocupação que é a preocupação de Deus? Colocar a nossa casa em ordem. Nós estarmos de tal forma fundamentados na palavra de Deus que nós vamos conseguir introduzir esse fundamento também nos nossos filhos, e os nossos filhos vão ter firmeza para introduzir esse fundamento nos nossos netos, na nossa terceira, na nossa quarta geração. Mas não é isso que aconteceu com Ezequias. Se você for observar, lá em Jeremias, o profeta Jeremias vai dizer que o cativeiro babilônio foi gerado dentro da casa de Ezequias, por causa de Manassés, o seu filho, que começou lá no capítulo 21, você pode observar, começou a reinar com 12 anos. Olha só, o Senhor Deus deu a Ezequias, porque ele chorou ao Senhor, apresentou a sua fidelidade diante de Deus, e o Senhor Deus falou assim para Isaías: ó, vai lá, fala para o meu servo que eu vou dar mais 15 anos. E quando Ezequias morreu e Manassés começou a reinar, Manassés tinha 12 anos. Significa dizer, se Ezequias tivesse morrido antes, naquele momento que Deus mandou que ele colocasse a sua casa em ordem, Manassés não existiria. Mas interessante que nós vamos verificar que ele não deu ouvido à voz de Deus para colocar a sua casa em ordem. Mas por quê? Como, Alex, você fala isso? Pastor, mas como você faz uma coisa dessa? Um homem tão na presença de Deus, ele não deu ordem. Por quê? Porque nós vamos verificar que Manassés fez tudo ao contrário do seu pai. Foi um dos piores reis de Israel. Deus, ele sentia náuseas, até ofereceu seus filhos em sacrifício. Esse filho de Ezequias, o rei Manassés, ele fez isso. E Deus, ele traz isso para nós. É um momento que nós não podemos estar reunidos na igreja, mas nós estamos dentro do nosso lar. Podemos fazer essa reflexão: como está a minha família diante de Deus? A reflexão não é como eu estou diante de Deus, não. A reflexão é como a minha família tem se apresentado diante de Deus. A minha casa está em ordem? Se eu hoje for ao Senhor, a minha casa vai dar continuidade à minha adoração, à minha busca? Essa deve ser a nossa preocupação.
E aí eu discorri, eu coloquei aqui algumas consequências de uma casa fora de ordem, que nós vamos observar através da vida de Ezequias. Não queremos de forma alguma, meus queridos, desmerecer Ezequias. Foi um rei espiritual, um rei notório. Mas ele não teve... Eu poderia escolher vários outros homens da palavra de Deus, mas eu escolhi esses dois que nós vamos verificar que é um homem muito íntegro diante de Deus, mas ele falhou em alguma coisa, ele falhou em uma coisa principal. Porque nós vamos entender que Deus ele não quer apenas abençoar a minha vida. Deus não quer abençoar a minha família. Não, Deus quer abençoar a minha vida, a minha família e as gerações posteriores. Assim como ele fez com Abraão. Que nós somos benditos em Abraão até o dia de hoje. É assim que Deus quer fazer comigo. É assim que Deus quer fazer contigo. Com a tua família. Deus quer abençoar a tua família de tal forma que vai ser uma família que vai passar gerações. Mas eles vão estar fundamentados na palavra de Deus. E isso depende de mim, depende de você, depende de nós. As bênçãos do Senhor são completas. E a primeira consequência que eu posso elencar, que eu posso colocar aqui, é uma casa fora de ordem. Ela vai causar um atraso, ou então uma total incapacidade nas bênçãos de Deus, nas promessas divinas virem sobre mim. Deus tinha uma promessa com a nação de Israel, mas porque Ezequias não colocou a sua casa em ordem, parece que houve foi interrompido as bênçãos de Deus. Porque existe algumas coisas que eu e você precisamos fazer para que as promessas de Deus não sejam interrompidas, não seja atrasada. Então a primeira consequência de uma casa fora de ordem é um atraso ou então uma incapacidade de não se cumprir a promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa família. A segunda consequência que nós podemos verificar aqui é a descontinuidade das bênçãos. Deus abençoava Ezequias, o reino de Ezequias era abençoado, era uma bênção na mão de Deus, era algo extraordinário, mas não poderia parar em Ezequias, deveria dar continuidade, mas talvez porque ele não ouviu a voz de Deus, quando Deus falou, olha, põe a sua casa em ordem, talvez por isso houve uma descontinuidade e as bênçãos do Senhor não passou pelas outras gerações. Então, é muito importante que a nossa casa esteja em ordem. Se nós não queremos que haja uma descontinuidade nas nossas vidas, das bênçãos de Deus sobre nós, nós precisamos manter a nossa casa em ordem. Nós ouvimos a própria palavra de Deus falar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e Deus dos patriarcas. Olha só a continuidade da bênção. Pense você se Isaac simplesmente deixasse de servir ao Senhor de forma que o seu pai servia. Concorda comigo que haveria uma descontinuidade? Então essa é uma segunda consequência de uma casa fora de ordem. E nós devemos aproveitar que nós estamos com nossos entes queridos, estamos em casa, conversarmos, sentarmos à mesa, que nós possamos buscar ao Senhor, verificar o que está de errado, o que pode melhorar, o que deve melhorar, o que eu posso fazer, o que você pode fazer. Para quê? Para que a minha casa esteja em ordem, para que quando eu chegar diante do Senhor e não for apresentar ao Senhor aqueles que Ele colocou sob a minha tutela, sob a minha responsabilidade, eu possa dizer, Senhor, eis-me aqui, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu apresento ao Senhor. A terceira consequência, um afastamento daquilo que é espiritual. Quando a nossa casa está fora de ordem, é uma tendência a nós nos afastarmos daquilo que é espiritual, daquilo que tem importância fundamental na nossa vida. Nós começamos de verdade, nos afastar daquilo que Deus ama. Deixamos de amar aquilo que Deus ama. E aí, o afastamento espiritual é muito complicado.
Nós não podemos nos afastar, nós não podemos, porque é como se dizem, né? Uma brasa fora do braseiro, ele tem a possibilidade de vir a esfriar. E ele vai se esfriando até se minguando, até se apagar. E quando nós vamos nos afastando de Deus, né? Nós corremos esse risco. Então nós podemos elencar a terceira consequência de uma casa fora de ordem. Um afastamento daquilo que é espiritual. Passamos a valorizar mais o material. Uma quarta consequência, valorização do que é passageiro. Então, primeira consequência, nós nos atrasamos às promessas de Deus sobre a nossa vida, ou simplesmente, né, incapacitamos a Deus de permanecer, ou de completar, ou de dar continuidade nas suas promessas. Nós temos a descontinuidade das bênçãos divinas sobre nós, porque talvez nós estamos bem, estamos muito bem, Deus está comigo, é uma maravilha, mas e o meu filho? E o meu neto? Então pode ocorrer a segunda consequência, essa descontinuidade. Terceira consequência, afastamento daquilo que é espiritual, que eu e você não podemos abrir mão. A quarta consequência, a valorização daquilo que é passageiro em detrimento daquilo que é eterno. Nós devemos valorizar coisa. Se Deus colocou nas nossas mãos, se Deus te deu uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, isso não é pecado, isso é bom, desfrute, zele por isso. Mas não se apegue a isso. Não ame isso. Isso é para ser zelado, não amado. O nosso amor deve estar em Deus. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E quando a nossa casa está fora de ordem, talvez isso pode vir como consequência. E aí nós vamos valorizando mais coisas do que aquilo que é eterno e que deve ser valorizado. E que nós não podemos de forma alguma perder de vista. E a quinta consequência, o egoísmo exagerado. É o que nós vemos aqui na vida de Ezequias. Acompanha comigo aqui, no próprio capítulo 20. Diz assim, a partir do versículo 14. Vamos a partir do 15 para nós ganharmos tempo. E disse ele, né, o profeta disse, que viram em tua casa. Capítulo 20, a partir do versículo 15. Olha só, você vai verificar aqui que egoísmo exacerbado, hein? Versículo 15, e disse ele, que viram em tua casa? E disse Ezequias, tudo quanto há em minha casa eles viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, a sentença, olha só, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, olha só, as bênçãos, as promessas de Deus, foi acumulado. Então tudo que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda, olha só, coisa terrível. E ainda até de teus filhos que procederem de ti, olha, os filhos dele, de Ezequias, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos, escravos, no paço do rei da Babilônia. Olha só que coisa terrível. Um homem espiritual, um homem cheio da presença de Deus, um homem que tinha tudo. Olha só o que ele falou. Olha a resposta de Ezequias. Então disse Ezequias a Isaías, boa é esta palavra. Boa é esta palavra que disseste. Disse mais, e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? O que ele está querendo dizer aqui? Se em meus dias a paz e a verdade, que se dane os meus filhos, meus netos e a geração posterior. Gente, que pensamento é esse? Gente, é por isso que o próprio Deus falou, olha, coloca a sua casa em ordem. Parece que ele não tinha preocupação de colocar a sua casa na devida ordem de Deus. Parece que ele não tinha essa preocupação. Então essa é uma quinta consequência, um egoísmo exagerado da nossa parte.
quando a nossa casa está fora de ordem, né, cada um começa a pensar por si. Farinha pouca, meu pirão primeiro, já dizia minha avó. E aí começamos a ter um egoísmo tão grande, não nos preocupamos mais com os nossos, com as nossas gerações, com aqueles que estão à nossa volta. Gente, isso é muito grave. Então, mais uma consequência de uma casa fora de ordem. E aí nós começamos a entender porque o próprio Deus mandou o seu profeta e falou assim, ó, vai lá e manda a Ezequias que coloque a sua casa em ordem. Interessante é que quando o profeta trouxe a palavra a ele e disse assim, olha, coloca a tua casa em ordem que certamente você vai morrer. O que ele diz? O que ele fez? Ele virou para a parede e orou ao Senhor, clamou ao Senhor, lembrou das bênçãos do Senhor. Interessante que quando o profeta trouxe aqui agora esta sentença de que seus filhos seriam tomados, seus filhos seriam escravos na Babilônia, ele ao invés de clamar ao Senhor, ao invés de ele dobrar os joelhos, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor pela sua família, ele diz, ah, boa é esta palavra, Jesus, que distância daquilo que Deus tem para nós. O que será do nosso país? O que será das futuras gerações se todos nós estivermos apenas preocupados conosco mesmo? Meus queridos, não podemos fazer isso. Não podemos pensar dessa forma. Isso é um pensamento de quem está distante de Deus. Isso é um pensamento de quem está com a casa fora de ordem. E por fim, a sexta consequência é uma apostasia. Isso aconteceu. Nós no capítulo 21 vamos ver que Manassés, ele fez coisa terrível. Se desviou totalmente. É o que a gente fala lá no quartel. Eu dei meia volta, vou ver, uns 180 graus. Ele estava rumando para o norte e tornou-se para o sul. Totalmente contrário à palavra de Deus, totalmente contrário àquilo que Deus tinha para ele. A pergunta é, vamos continuar mantendo a nossa casa em ordem? Ou vamos, a figura de Ezequias, deixar que a nossa casa esteja de alguma forma em desordem? Não, queridos. Não é isso que o Senhor tem para mim nem para você. Mas não podemos esquecer o segundo exemplo. O segundo exemplo está aqui em Gênesis, capítulo de número 18. Nós vimos um mau exemplo que nós não devemos seguir de forma alguma, deixar que a nossa casa esteja em desordem, não, de forma alguma. Mas nós vamos ver aqui um excelente exemplo. Está no versículo 19, Gênesis capítulo 18, versículo 19. Olha só que exemplo. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor. Alguns vão dizer que Deus tinha algo com Abraão para que ele colocasse a sua casa em ordem. Não. Eu creio que Deus realmente deu uma finalidade para Abraão, porque justamente ele conheceu de antemão que Abraão tinha isso. Ele colocaria a sua casa em ordem. E foi motivo que Deus fez a promessa a Abraão. Se você for lá em Gênesis capítulo 12, você vai verificar promessas maravilhosas na vida de Abraão. E essas promessas, para serem cumpridas, Deus precisava de alguém que iria manter a ordem no seu lar. As suas gerações posteriores iriam guardar aquilo que Deus estava falando, estava instruindo ao pai Abraão. E nós vemos que isso aconteceu. E aí vão ter benefícios quando a casa está em ordem. Primeiro benefício é tudo contrário às consequências anteriores. Primeiro benefício qual é? É que todas as promessas divinas vão se cumprir. Quando Deus acha em nós a nossa casa em ordem, as suas promessas vão se cumprir.
Você depois puder, leia lá o capítulo 12, que promessas maravilhosas. Deus deu promessa de longevidade, Deus deu promessa das suas gerações, Deus deu promessa de outras nações serem beneficiadas pelas bênçãos de Abraão. Então, o primeiro benefício de quando a nossa casa está em ordem diante daquilo que Deus tem, Deus quer, nós vamos receber as promessas. Todas as promessas vão se cumprir. A segunda, constantes bênçãos. Tudo contrário das consequências de uma casa fora de ordem. Agora, os benefícios de uma casa em ordem é tudo ao contrário. As constantes bênçãos de Deus sobre a nossa família. As bênçãos serão constantes. Serei abençoado como pai, você será abençoado como mãe, seus filhos serão abençoados, os filhos dos seus filhos serão abençoados. As bênçãos do Senhor vão permanecer constantemente. Não vão ser seccionadas por causa do pecado. Não. Porque a tua casa está em ordem. Quando Deus olha, eu posso cumprir essa promessa. Eu posso abençoar o meu servo. Eu posso abençoar essa família. Terceiro benefício é um desejo muito grande de aproximação de Deus, nas coisas de Deus. Em contrapartida, a consequência de uma casa fora de ordem era o afastamento daquilo que é espiritual. Aqui é uma aproximação das coisas de Deus. Quando a nossa casa está em ordem, nós temos o prazer de adorar o Senhor. Quando a nossa casa está em ordem, nós temos o prazer de sentar à mesa e dividir experiências com nossos filhos, com nossos netos, com aqueles que estão diante de nós, com nosso enteado, nossa enteada, aqueles que estão sobre nossa tutela, sobre nossa responsabilidade. Nós temos esse desejo de nos aproximar das coisas de Deus. Outro benefício, o zelo pelo aquilo que Deus tem nos dado, mas amor às coisas de Deus. Temos amor às coisas do Senhor. Temos prazer. Amamos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amamos as coisas de Deus. É como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram. Quando a nossa casa está em ordem, nós sentimos a alegria de estar na presença de Deus. Quando a nossa casa está em ordem, nós sentimos prazer em estar na casa do Senhor reunido com nossos irmãos. Como nós estamos sofrendo com isso? Mas por quê? Porque em nós arde o desejo de estar na presença de Deus. Amamos as coisas de Deus. Temos prazer nas coisas de Deus. As coisas humanas são boas. Você desfrutar de um bom carro, desfrutar de um bom passeio, isso é muito bom. Mas as coisas de Deus te constrange, te chama para si. Você ama, você tem prazer nas coisas de Deus. Quando a tua casa está em ordem, isso acontece, é natural acontecer. Quinto, o altruísmo. Somos altruístas, assim como Abraão. Lembra-se de Abraão, quando nesse mesmo capítulo aqui, 18, nos versículos iniciais, quando Deus vai com outros 2 homens visitar Abraão, você lembra? Quando ele falou, olha, vou destruir Sodoma. Você lembra aqui que ele falou, Senhor, se lá tiver 50 justos, Senhor. Aí foi abaixando 45, 30, 20, 10, Senhor. Por quê? Porque ele estava pensando no seu sobrinho. Ele era altruísta, não era egoísta. Ao contrário de Ezequias, que era egoísta, quando nossa casa está em ordem, nós somos altruístas. Nós temos uma vida constante, de constante comunhão com Deus. Essa é a 6ª bênção. Nós temos o prazer de ter comunhão com Deus. Enquanto quando a nossa casa está fora de ordem, nós nos afastamos de Deus, quando a nossa casa está em ordem, nós temos comunhão com o nosso Deus. E é isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para você. E agora você vai me perguntar, né? Nós vimos as consequências de uma casa fora de ordem, vimos os benefícios de uma casa em ordem. Agora, como colocar a casa em ordem? Ou como manter essa casa em ordem? O que eu devo fazer? Está aqui, versículo 19 de Gênesis 18. Está aqui, ó. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos, a casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça. Olha só,
agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, né, tudo que acerca dele tem falado. Então, para que guarde o caminho do Senhor e para agirem com justiça. Primeira coisa é ensinar. Primeira coisa que eu e você devemos fazer é ensinar aos nossos filhos. Criar na doutrina do Senhor. Até porque nós temos uma ordem divina. Vem comigo rapidamente aqui em Deuteronômio. Vem comigo. Deuteronômio, capítulo de número 6. Bem conhecido mesmo. Deuteronômio, capítulo de número 6. Versículos 4 ao 9. Deuteronômio. Olha só a ordem divina, tá? Ordem de Deus para a nação que surgiu, que nasceu, tá, na casa de Abraão. Olha só. O que Deus dá a ordem? Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás aonde? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E também as escreverão nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então nós devemos ensinar. Seja andando pelo caminho, seja levantando antes de dormir, o nosso procedimento deve ser ensinar na doutrina do Senhor. Como colocar minha casa em ordem? Quando existe ensinamento das suas santas sagradas escrituras, quando existe uma preocupação com a palavra de Deus, quando eu tenho a preocupação de inculcar no meu filho, de colocar na minha filha como ele deve proceder, como ela deve proceder, como ela deve fazer, eu preciso ensinar. Essa é uma ordem. Segundo, fazê-los ouvir e aprender. É nossa função. Se eu quero que a minha casa esteja em ordem, eu preciso fazer com que meus filhos ouçam e eu preciso fazer com que meus filhos aprendam. Eu preciso ter essa preocupação. Uma preocupação que talvez faltou lá no rei Ezequias. Eu preciso ter essa preocupação na minha vida. Como colocar a minha casa em ordem, como manter a minha casa em ordem, o que eu devo fazer? Primeiro, ensinar na doutrina, de acordo com a palavra de Deus, fazê-lo ouvir, fazê-lo aprender aquilo que a palavra de Deus nos ensina, como verdadeiro cidadão dos céus. Nós estamos nessa terra de passagem, não somos simplesmente cidadãos dessa terra, não. Nós temos uma cidadania espiritual, celestial, nós somos cidadãos dos céus e para isso nós precisamos ensinar os nossos filhos, fazer com que eles aprendam a palavra do Senhor. Não podemos outorgar, não podemos passar isso, não podemos passar essa responsabilidade para o pastor da igreja, para a igreja não. Quando muito, às vezes a pessoa vai numa EBD, onde ele vai aprender a palavra de Deus, são 2 horas por semana, uma semana é composta de 7 dias, são mais ou menos 168 horas semanais, e aí a gente acha que 2 horas será o suficiente para inculcar no nosso filho a palavra de Deus? Não, meus queridos, não é o suficiente. Essa responsabilidade é nossa. Nós precisamos ordenar a nossa casa, nós precisamos manter a nossa casa em ordem. Nós não podemos de forma alguma perder isso, porque senão isso vai custar muito caro para nós. Terceiro, guardar a palavra do Senhor. Nós precisamos guardar, ensinar os nossos filhos, considerar, estar percebido. Olha, precisamos fazê-los guardar a palavra de Deus e às vezes se guarda tudo, muitas coisas. São vídeos e mais vídeos, passa pelas redes sociais e às vezes os nossos filhos não têm pegado a palavra de Deus e nós não temos preocupação em fazê-los guardar a palavra do nosso Deus. Como? Como colocar a nossa casa em ordem? Ensinando, fazendo ele ouvir e aprender,
fazendo-o guardar e fazendo-o agir com justiça e juízo. Refere-se ao nosso comportamento que deve ser irrepreensível na presença de Deus. Nós precisamos ensinar o que é justo ao nosso filho. Nós precisamos ensinar. E às vezes nós ensinamos, olha, você não pode mentir. Mas às vezes nossos filhos nos pegam simplesmente, olha, avisa que eu não estou. Então é no levantar, é no deitar, é no caminhar. Isso fala de quê? Isso fala de exemplo. O exemplo é a única forma eficaz de ensinar, não existe outra forma. Exemplo é a única forma eficaz de se ensinar ao nosso filho, à nossa casa. Chegou o momento de nós, meus amados, nos comprometermos com as futuras gerações. Chegou o momento de nós assumirmos essa responsabilidade. Chegou o momento de ensinar os nossos filhos. Eu sei que dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. E às vezes você precisa falar 1, 2, 3, 4. E às vezes você vai passar anos ensinando, falando. Mas essa é a nossa função. Não podemos abrir mão assim como abriu Ezequias. Não, de forma alguma. Porque lá na frente vai valer a pena. Precisamos colocar a nossa casa em ordem. Precisamos deixar que haja continuidade das bênçãos do Senhor. Não pense você que só você precisa ser abençoado por Deus, não. Não, de forma alguma. Você, o seu filho, o filho do seu filho, a terceira, a quarta, a quinta geração, todos eles precisam ser abençoados pelo Senhor. Todos eles precisam ter a presença do Senhor. Todos eles precisam ser alcançados. E para que isso aconteça, a minha casa, a tua casa, deve permanecer em ordem. Que adianta nós irmos muito bem e os nossos filhos uma negação? Como está a sua casa? Seu cônjuge? Seus filhos? Será que eles vão dar continuidade à tua adoração? Será que você pode ter essa convicção? Eu não estou dizendo aqui, queridos, que os nossos filhos não vão desviar. Não existem exceções à regra. Mas a regra é nós ensinarmos de fazermos a nossa parte. O que nos causa espanto é que às vezes está se abrindo mão disso. E Deus, Ele deixou, não sei, Deus tem um propósito para tudo que acontece, meus queridos, na face da terra. Talvez isso que está acontecendo, essa pandemia, seja para eu e você estarmos em casa e fazermos a reflexão. Como está a nossa casa? Eu preciso que meu filho, minha filha dê continuidade àquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Mas eu preciso que meu filho e minha filha tenham prazer também de estar na presença de Deus. Teu filho tem orgulho de servir a Deus? Teu filho tem orgulho de ser um filho de um pastor? Teu filho tem orgulho de ser filho de um professor de uma EBD? Teu filho tem orgulho de ser, filho de uma serva do Senhor, de um servo do Senhor? Teu filho, tua filha tem orgulho de ser filho de um líder? Teu filho, ele tem prazer de estar na presença de Deus? Teu filho e tua filha tem prazer de estar na presença do Senhor, assim como você tem prazer? Então fica essa reflexão. Eu quero entregar a minha família e a tua família nas mãos do Senhor. Eu quero aqui louvar. Não louvar, mas colocar um louvor aqui para você, para nós ouvirmos. E esse louvor fala sobre família. Ele faz referência a Josué. Então ouça esse louvor que vamos entoar agora, e depois desse louvor, eu quero que você esteja com a sua família, dê a mão, A sua família pode, a não ser que esteja alguém, que é diagnosticado com Covid, aí não pode estar em isolamento, mas se não, a tua família, você pode estar ali de mãos dadas, tá? Para nós orarmos e entregarmos a tua casa na mão de Deus. Ouça esse louvor. Ele fala da minha casa, fala da nossa casa.
eu e a minha casa, nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor. Só Deus é digno de reverência. Olha só o que ele declara: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu. Tua casa servirá ao Senhor? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que a tua casa, ela vai servir ao Senhor. Mas Alex, eu estou passando, pastor, eu estou passando por dificuldade. Pastor, eu estou passando por um momento difícil. O meu, aquele que eu amo, se afastou. Isso é uma exceção. Deus vai resgatá-lo, Deus vai trazê-lo para junto a si. Precisamos dobrar os joelhos a Deus e entregar a nossa casa nas mãos do Senhor. Eu e a minha casa, você e a sua casa vão servir ao Senhor. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio piamente na palavra de Deus. Essa promessa vai se cumprir na nossa vida. Porque você tem se preocupado. Você tem se preocupado em servir a Deus. Você tem se preocupado em estar na presença de Deus. Você tem se preocupado em estar junto com a sua família, passando por momentos difíceis ou momentos ruins, ou momentos bons, mas você não tem negligenciado esta responsabilidade. Por isso eu posso dizer que a nossa casa vai servir ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Deus te abençoe, Gabriel. Deus te abençoe, Márcia, Valquíria, Ediamar, Rita. Rita, Deus abençoe. A nossa casa vai servir ao Senhor. Valquíria, Márcia, Andressa, Janete, Gina, Deus te abençoe. Nossa casa vai servir, vai continuar servindo ao Senhor. Deus vai nos dar uma unção muito especial para estarmos servindo ao Senhor, lado a lado, pais, mães, filhos, irmãos, irmãs, vamos em harmonia servir ao Senhor. Em pouco tempo estaremos juntos na casa do Senhor. Em pouco tempo estaremos lá na rua Zanini, número 43, e vamos ali testemunhar que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Eu vou nesse momento orar pela sua vida, eu vou chamar a minha família para nós estarmos orando. Já vamos daqui a pouco estar encerrando. Bem? Se você está aqui com a sua família, com seu filho, com a sua filha, tá? Você dê a mão para ele, dê a mão para ela, porque nós vamos orar ao Senhor, entregar a tua família nas mãos de Deus. A nossa obrigação é essa, entregar a tua família nas mãos de Deus. E eu tenho certeza e convicção de que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Por mais que esteja passando por um momento dificultoso, mas você e a sua casa vai servir ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Eu quero ter esse prazer de orar ao Senhor e entregar a tua vida nas mãos de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso bom Pai, nós te adoramos, Jesus. Fazemos menção, meu Pai amado, fizemos menção da tua palavra. Nós, meu Pai amado, acreditamos, Senhor, que assim como Abraão, Senhor, cada um de nós temos a preocupação, Senhor, em servi-lo, não somente servi-lo, Senhor, mas passar, Senhor Jesus amado, Santo Poderoso, esse ensinamento maravilhoso para que nossos filhos também tenham esse prazer, para que os nossos netos também tenham esse prazer, para que a terceira, a quarta geração tenha prazer em servir ao Senhor. Que da nossa casa, Senhor, possam sair homens e mulheres
comprometidos com a Tua palavra, que do nosso lar possa sair homens e mulheres, Senhor Jesus amado, firmes, fiéis, embasados na Tua palavra, Senhor, bons cidadãos, boas cidadãs. Meu Pai amado, eu creio de que o Senhor tem o melhor para nós, tem o melhor para o nosso lar, tem o melhor para a nossa casa, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. O Senhor é o Deus que prometeu, Senhor Jesus amado. Isso é o Deus que cumpre, Senhor. Tão somente, meu Pai amado, a cada dia nos dê condições, meu Pai amado, Santo Poderoso, de deixarmos, de mantermos a nossa casa em ordem, na presença do Senhor. Que nós sejamos exemplos para os nossos filhos, para os nossos netos, Senhor. Que jamais sejamos egoístas, Senhor Jesus amado, em Te servir. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Nós vamos estar louvando o nosso Deus, né? Com louvor, né? Vitória a Deus. Depois estarei impetrando a bênção apostólica, abençoando a vida de cada um de vocês. Temos o prazer de abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus, dará a mim, eu sei. Vitória a Deus, dará a mim, eu sei. Você crê? Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus o nosso Pai, a graça que veio por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações de Deus o Espírito Santo, que vai estar com você, que vai continuar colocando a sua casa em ordem, não somente hoje, mas para todo sempre. E você que crê, possa dizer amém. Deus te abençoe. Prazer estar com cada um de vocês, né? É sempre um prazer, sempre um prazer. Eu costumo dizer que quando eu tenho essa oportunidade, né, é um prazer estar com essa igreja maravilhosa. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, Heloísa, Ricardo, que Deus possa realmente fazer resplandecer o seu rosto sobre ti. Obrigado aí. Nosso pastor essa semana ainda vai falar com cada um de vocês, né? Estamos com saudade, nós gostaríamos muito de estar juntos. Meu Deus do céu. Como é maravilhoso quando nós estamos juntos. Talvez nós só vamos valorizar a nossa união, né? Nesse momento. Nunca aconteceu isso, né? Eu já conversei com várias pessoas que já têm muitos anos, e isso nunca aconteceu no nosso país. Nós estamos passando. Tenha paciência, tá? Tenha paciência, que em breve estaremos juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe e faça os seus olhos se refletirem sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Cláudio Santos, Tânia. Deus abençoe. Jefferson, pastor Jefferson. Deus abençoe. Tá? Prazer estar aqui diante de cada um de vocês, tá? Vamos lá, Deus abençoe, tá? Um bom final de semana para cada um de vocês. Amém? Deus abençoe.